Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É interessante que as tradições de Natal têm esse aspecto de se dar presentes, não é? E eu creio que isso é inspirado no fato que o Natal é, na verdade, uma grande celebração de um presente. Como nós acabamos de ler em Isaías, o Filho se vos deu, é um presente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Isso é o maior presente de todos. Mas nessa tradição toda de dar presentes e de celebrar o Natal, uma pergunta que nós também devemos considerar, creio eu, é a pergunta de quem realmente tem razão para celebrar o Natal. Porque se o Natal é a comemoração do maior presente que já foi dado, que é o presente do Salvador, eu creio que há muitas pessoas que não estão captando a grandiosidade do evento. Eu gostaria de contar aos irmãos hoje uma parábola moderna sobre o Natal. Certa vez, há muito tempo atrás, numa terra distante, havia um homem que chamava-se João Vidal. E este homem, aliás, era extremamente rico, mais rico do que qualquer outra pessoa. Tão rico que ele poderia doar e doar, e parece que infinitamente doar, sem nunca chegar ao fim da sua riqueza. Então ele começou uma prática muito curiosa, de selecionar pessoas por motivos que a pessoa nunca tivesse entendido, e doava a essa pessoa uma grande fortuna, no valor de milhões. E a cada pessoa a quem ele fazia essa doação de milhões, ele também adotava essa pessoa, a sua família, ela ganhava o seu sobrenome e se tornava seu herdeiro. E ele prosseguiu fazendo isso no seu país, de modo que logo havia dezenas de pessoas que haviam sido beneficiadas dessa maneira. E depois centenas e logo milhares. A pessoa que era encarregada de administrar a entrega do prêmio era um assistente que trabalhava para ele, que usava uma roupa característica, um terno preto, um chapéu preto, uma maleta e um guarda-chuva. E na sua maleta ele continha os documentos necessários para transferir a doação para a pessoa privilegiada. Então ele continuou fazendo isso por muitos anos, até que ele, em avançada idade, deixou instruções para que depois da sua morte continuassem a fazer isso com seus bens e continuassem de ano em ano daquela fortuna que havia na sua família, doando a outras pessoas para que mais e mais pessoas inesperadamente pudessem ser beneficiadas assim, recebendo esse privilégio tão grande e se tornando assim milionários e parte da família Vidal. Bem, como se poderia imaginar, ele se tornou muito famoso na sua terra e muitas pessoas se tornaram parte da sua família, de forma que as pessoas um dia resolveram marcar um dia para comemorar o nascimento dele, porque ele havia sido tão generoso e abençoado tanto a vida deles, e todos eles sabiam que o impacto que aquela doação tinha feito nas suas vidas tinha transformado totalmente suas vidas. Então eles começaram algumas tradições, e as pessoas daquela família inventaram cartões para dia de Vidal e começaram a trocar presentes nesse dia, inventaram músicas e canções que cantavam nesse dia. E essas celebrações continuaram por muitos anos. Mas aí um dia aconteceu uma coisa que mudou para sempre as festas do dia de Vidal. Certo dia, quando era véspera de Vidal, alguns da família estavam falando a respeito de como eles iriam fazer a celebração de Vidal. E alguns que não eram da família ouviram sobre aquilo e resolveram segui-los para aquela festa e entraram de penetra na festa. Não eram parte da família, mas participaram e viram aquilo, ouviram um pouco da história, escutaram as músicas, não entenderam tudo o que era a realidade ali sobre a vida daquele homem, mas entenderam que ele havia sido um homem há muito tempo e era muito generoso, e supuseram que provavelmente ele dava presentes como, sei lá, camisetas e bonés e pijamas, alguma coisa assim. Então ficaram assim, achando aquela uma ideia tão bonita, e voltaram para seu país, um outro país, e quando foram para esse outro país, contaram para os seus amigos de lá sobre essa celebração que eles haviam presenciado no outro país. E disseram, olha, lá tem essa celebração, o Dia Vidal. E por incrível que pareça, nesse outro país que nada tinha com a história, o Dia de Vidal se tornou um feriado nacional. E as pessoas começaram a comemorar o Dia Vidal. As pessoas começaram a inventar outras tradições, e logo então vieram coisas como árvores de Vidal e renas, e outras coisas que nada tinham a ver com o país de origem do homem que iniciou toda essa tradição. Mas assim continuou até que um dia, duas pessoas da terra lá do homem, dois que eram da família Vidal, fizeram uma viagem de seu país para essa outra terra. Chegaram no dia da véspera de Vidal.
E um deles estava conversando com o outro, dizendo assim: puxa, não seria ótimo se nós conseguíssemos achar aqui, nesse país, alguém da nossa família com quem nós poderíamos nos reunir e comemorar aqui o dia de Vidal? Mas deve ser muito difícil, né? Numa terra estranha assim. Mas ficaram totalmente surpresos, porque viram uma loja que tinha uma grande placa na frente com anúncio: promoção do dia de Vidal, liquidação. E ficaram emocionados. Veja, o dono dessa loja deve ser também da família Vidal, vamos conversar com ele. Então começaram a se dirigir para a entrada daquela loja, mas de repente ouviram alguém do outro lado da rua gritar assim: Feliz Vidal! Eles viraram assim surpresos para olhar para o outro lado da rua, e alguém do lado da rua onde eles estavam respondeu: Sim, Feliz Vidal para você também. E logo começaram a olhar pelas ruas, estava cheio de faixas de dia de Vidal, e pessoas dizendo: Feliz Vidal para você também, Feliz Ano Novo. E eles ficaram totalmente perplexos. Mas o senhor Vidal deve ter sido muito generoso com o povo dessa terra. Todo mundo comemora o dia de Vidal, é uma coisa incrível. Então eles pararam um dos que estava dizendo Feliz Vidal a todos e perguntaram-lhe: com licença, nós somos da família Vidal, você sabe onde vai ter uma comemoração do dia de Vidal? E ele diz: certamente, vai ter nesse endereço. E passou para eles o endereço e diz: vocês podem certamente ir participar conosco. Vocês, obviamente, são estrangeiros, assim vocês podem aprender alguma coisa sobre os nossos costumes. Então eles foram. E quando chegaram lá, havia uma grande festa preparada. E assim que entraram, eles logo começaram a estranhar. Havia uma banda tocando música muito estranha, volume muito alto, coisas que não tinha nada a ver com o dia de Vidal e nem com o senhor Vidal, e inclusive até mesmo violava os princípios de vida em que o senhor Vidal havia vivido. Pessoas estavam dançando e bebendo e rindo, e eles ficaram totalmente surpresos. Havia até pessoas embriagadas e disseram: isso é comemoração do dia de Vidal? Mas que coisa estranha, o senhor Vidal nunca aprovaria disso. E não estavam entendendo nada. Então um virou para o outro e disse: sabe de uma coisa? Pensando bem, aquelas pessoas com quem nós conversamos na rua e vimos falando Feliz Vidal, algumas delas não pareciam milionários, pareciam até mendigos. Será que eles ganharam um presente, se tornaram parte da família Vidal e herdaram a fortuna dele? Aí o outro disse: realmente, foi muito estranho, vamos perguntar a alguém aqui o que está acontecendo. Então chegaram para um dos senhores ali naquela festa e disseram: com licença, o senhor poderia nos ajudar? Nós estamos notando aqui algumas coisas, nós não estamos entendendo nada. Essas comemorações são comemorações do dia de Vidal? E o homem olhou e disse: sim, vocês são estrangeiros, não é? Deixe-me me apresentar, meu nome é Carlos Boas Obras. Eu gostaria de explicar para vocês sobre nossa comemoração. Isso é a comemoração do dia de Vidal. E eles falaram: mas o senhor também recebeu a fortuna que o senhor Vidal faz em doações? E ele disse: fortuna? Você está brincando comigo? Eu entrei no cheque especial para dar conta de pagar pelos presentes de Vidal. Mas ele prosseguiu e disse: olha, eu não entendo tanta coisa assim, sabe? Porque eu não sou perito no assunto, mas tem um livro que conta essa história, e muita gente tem esse livro em casa. Eu mesmo nunca li, não, mas eu sei que é o livro sobre um homem que se tornou muito rico, e que nesse livro as pessoas escreveram quais foram as suas estratégias, as suas táticas que ele usou para se tornar rico, para que qualquer pessoa que quiser ler o livro pode, né, fazer a mesma coisa e ficar rico também. Boas Obras. Eles olharam um para o outro e disseram: isso é a história sobre o senhor Vidal? Pararam outro senhor ali, um outro cavalheiro, e perguntaram-lhe: com licença, explique-nos, por favor, o que o senhor entende sobre o dia de Vidal? Ele disse: bem, o meu nome é José Tradição, prazer. O dia de Vidal é uma celebração que nós temos aqui em nosso país, que é uma coisa meio tradicional, sabe? Quando eu era criança, os meus pais nos introduziram a isso. Eu sempre ganhei presentes e sempre ganhei cartões, então agora que eu cresci eu faço a mesma coisa. É uma tradição que nós temos aqui. Mas o senhor chegou a receber a fortuna do senhor Vidal? Ele: fortuna? Hein? Vocês não entendem nada sobre o dia de Vidal. Aí foram mais para frente e perguntaram um para o outro e disseram: com licença, o que o senhor entende do dia de Vidal? E ele disse: bem, o que eu entendo? Bem, deixa-me contar. Muito prazer, meu nome é Pedro Mitologia.
esse negócio de Vidal, eu não sei, sabe? Tem gente que diz aí que teve um homem chamado Senhor Vidal, mas eu não sei se é verdade, não. Eu acho que esse negócio, hoje em dia, com nossa tecnologia moderna, científica, nossa era científica, não dá para ter muita certeza, não. Vai ver que isso aí é uma lenda, né? Que houve esse homem, mas é uma história de um homem que era muito generoso, e ele dava presentes para as pessoas, sabe? Tipo assim, bonés e camisetas. E aí, por causa disso, hoje em dia as pessoas fazem a mesma coisa e achavam uma tradição bonita, mas eu acho que não tem fundamento histórico. E eles então perguntaram para ele: o senhor então não acredita que realmente existiu um homem chamado Vidal? Ele disse: não, eu acho que isso aí é tudo ficção, nunca existiu nem esse homem, nem a terra onde ele viveu, nunca existiu essa família, essa tal de família Vidal. Isso é só uma lenda. E eles não estavam conseguindo acreditar o que estavam ouvindo. Mas aí, de repente, alguém abriu a porta do salão e entrou, e era o representante da família Vidal, com seu terno característico preto, seu chapéu preto, seu guarda-chuva preto debaixo do braço e sua maleta na mão. E ele entrou ali e eles pensaram até que, enfim, agora eles vão entender o que é o dia de Vidal. E ele entrou ali e procurou chamar a atenção de todos, falando: com licença, eu tenho um anúncio. Mas em meio à barulhada da música alta, das conversas, das risadas, ninguém o escutou. Ele tentou outra vez mais alto: com licença, eu tenho um anúncio muito importante, me deem atenção, por favor. Mas ninguém lhe dava ouvidos. Então ele foi de um em um e parou perto de um senhor e disse: com licença, eu tenho que falar contigo, eu tenho uma questão de negócios muito importante, da qual eu preciso te falar. E o homem virou para ele e disse: negócios não, é véspera de Vidal, você vem falar comigo de negócios? Outra hora. E ele foi para outro e ninguém lhe dava ouvidos. De forma que ele tentou um, tentou outro, e falou com quase todos ali naquela festa, e ninguém o permitiu que explicasse o motivo pelo qual havia ido até ali. Até que, por fim, virou-se e saiu pela porta, sem dar a ninguém o benefício da fortuna da família Vidal. Mas, no entanto, a festa continuou do mesmo jeito. E não é isso mais ou menos que fizeram com o Natal, gente? Pessoas estão aí comemorando, acham que é uma festa, coisa de tradição, de família, e não entendem a mensagem tão importante que Deus nos deu através da vinda de Jesus Cristo, o dom da vida eterna. E quantas pessoas estão celebrando o Natal, mas eles não receberam o dom, eles não têm a vida eterna, eles não têm a salvação. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Já pensou sobre isso? Vida eterna. Gente, se uma farmácia conseguisse uma fórmula que garantisse às pessoas viverem até os 200 anos de idade, com boa saúde, haveria uma fila de quilômetros para comprar. E Cristo nos oferece vida eterna, de graça. Mas os corações duros e incrédulos desprezam o dom inefável de Deus. Há muitas pessoas que nesse Natal estarão comemorando o Natal, que nunca receberam o presente real do dia de Natal. O presente maior de todos, a vida eterna que Cristo nos dá.